Vamos que vamos para mais um vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal, deixe seu like, mande para seus amigos, me ajude nessa. E vamos que vamos. Hoje nós vamos falar sobre depressão. A doença do século, o mal do século, né? Antes da gente começar, para você ter ideia do que nós vamos tratar aqui. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, até 2020, a depressão será a principal doença da Terra. Que assustador isso, hein? E olha, atualmente mais de 300 milhões de pessoas já sofrem dessa doença. E por muito tempo a gente tratou depressão e o pessoal de alguns anos atrás tratava a depressão como doença de rico. Até hoje ainda tem gente que faz isso, esse tipo de brincadeira. Ah, mas depressão é doença de rico, depressão é doença de quem tem dinheiro, tem poder aquisitivo. E não, isso não é verdade. Depressão é uma doença séria, mata, tem levado pessoas ao suicídio, pessoas em estado de pânico e desencadeado vários outros males. Eu abro um parênteses e cito isso porque, é como eu disse, muita gente levou isso por muitos anos na brincadeira, quando na verdade não é uma brincadeira, é algo muito sério. E a gente ainda tem um dado mais assustador ainda. Segundo o mesmo órgão, o Brasil lidera os países latino-americanos no índice de depressão. Que assustador, né? Você pode estar aí pensando agora, poxa, eu conheço mesmo alguém que teve depressão. E realmente, todos nós conhecemos alguém que passou por isso. E muitas vezes, pessoas próximas a nós. E na grande maioria das vezes, a gente não percebe sinais. A gente não percebe o isolamento, a vontade da pessoa não fazer mais nada. Você convida seu amigo para fazer algo e ele não quer participar, ou ele quer ficar em casa, só ver filme, só ele, ou quer ficar só na internet. São sinais que a gente tem que prestar atenção. Eu estou falando isso assim de um modo genérico, eu não sou médico, nada disso não, a gente está trocando ideia, mas são sintomas que a gente pode perceber, né? E como eu disse, geralmente são pessoas que nos rodeiam que passam por isso. E outro dado extremamente alarmante, ele diz assim, eu até separei aqui, ele diz que mulheres jovens, grávidas ou em período pós-parto e idosas são as que mais sofrem depressão. Chega a ser 150% maior que nos homens. Ou seja, então a gente abre um leque aí já para outras situações. A gente tem esposas, amigas, irmãs, vós, mães, que às vezes estão passando por isso e você não percebeu. Minha palavra de alerta inicial é ame. Ame quem está perto de você, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Elas precisam da sua atenção, da sua ajuda, de carinho, muitas vezes de simplesmente trocar uma frase. Eu mesmo, eu reconheço, muitas vezes eu deixei de fazer isso com as pessoas que estão perto de mim. E a gente vai aprendendo, né? E a gente vai crescendo e amadurecendo. É interessante ressaltar que isso acontece com pessoas de todas as esferas sociais, como eu disse. Não é algo exclusivo seu ou meu. Às vezes a gente tem um amigo aí que passou por um trauma e a gente não sabe. Um amigo que perdeu um parente próximo, um pai, uma mãe, um irmão, um marido. Outras mulheres que perderam seus filhos, seja num aborto espontâneo, seja por alguma doença, seja no parto, seja por um erro médico. Mulheres que tiveram seus filhos que nasceram, a gente teve alguns anos atrás aí o surto de microcefalia. Olha o tanto de fator que pode influenciar isso. Mulheres que perderam o emprego e não têm condições de manterem o mesmo padrão de vida e isso deixa assustados. Homens também, eu estou falando que mulheres porque a gente leu o dado, mas isso vale tanto para homens e para mulheres. Homens que perdem seus cargos em empresas e se desesperam, né? Porque consequentemente cai o padrão de vida e deixam de ter algumas regalias e é natural. Esse processo, né, de perca, a gente fala que a gente tem que estar preparado para tudo, mas na verdade geralmente a gente não está preparado, né? Só quando a gente está fundamentado e mesmo com Cristo junto, a gente também passa por isso. Eu vou entrar já nesse mérito porque pessoas lá antes de Cristo já passavam por isso. A Bíblia deixou isso registrado em alguns versos. Já eu vou trazer eles aqui. Então, galera, como eu estou dizendo, preste atenção nos sinais, ninguém está perto. Talvez você ache que
Ai, é mimimi, é frescurinha, blá blá blá, titi. Não, a coisa é bem séria. Bem séria mesmo. A gente tem visto padres, pastores, pessoas que cuidam da nossa fé ou que nos guiam, também passarem por isso. Cantores, músicos, artistas, pintores, várias pessoas, sejam elas de qual segmento for. A gente tem que também lembrar que pessoas que tiveram seus pais por objeto de divórcio, o pai divorciou, a mãe, e o casamento acabou, e os filhos ficaram com trauma, com a dor da perda, de não ter mais o casal unido, e tudo isso vai influenciando, né? A psicologia diz que a gente passa por vários processos durante a vida, e a gente guarda também muitos traumas, muitas coisas nos marcam e ficam em nós, né? Registradas em nós. A gente é igual uma caixa preta de um avião. Vai acontecendo, vai registrando, acontecendo e registrando. E muito disso, muitas vezes, a gente fica preso em coisas assim, né? A Bíblia nos diz que a gente tem que esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão, né? Isso a gente tem que trazer sempre a referência. Eu sempre falo que eu não sou um pastor, eu não sou nada disso, não. Eu sou alguém que fala de Cristo e na minha cabecinha, no meu entendimento, Cristo transcende a religião, né? Cristo é maior que todas essas coisas. E aí, para a gente não alongar demais, olha que legal, vou trazer aqui dados da própria Bíblia. Deixa eu separar aqui, deixa eu abrir aqui. Um minutinho. Pessoas que passaram por isso. E aí eu vou citar aqui, 5 deles. Não vou citar todos para não tomar tanto tempo, mas vou citar o primeiro, Elias. 1 Reis 19:4 diz assim: E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Elias, hein? O cara que orou e o sol parou. Então a gente está falando de grandes homens. Vamos aqui para o próximo. Vou falar aqui de Jeremias. Jeremias 15:18. Um profeta também. Porque é permanente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Por que te tornastes para mim como um riacho seco cujos mananciais falham? E aí eu vou para o último e o que eu considero mais assustador. Jonas. Também outro cara, profeta. Jonas 4:3 diz assim: Agora, Senhor, tire a minha vida. Eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então eu citei 3 pessoas do Antigo Testamento. Então, pessoas que vieram antes do próprio Cristo e passaram por isso. E olha que a gente está falando de mais de 2000 anos. Então isso já vem lá dos primórdios. Mas existe uma cura. Existe em alguns casos, em vários casos, a gente vai fugir também só do campo cristão e a gente vai precisar de ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, de alguém para nos dar um suporte. Eu creio sempre que Jesus ele pode todas as coisas, mas ele não deixou a medicina em vão. O médico ele não estudou em vão, o talento para isso Deus não deixou para ninguém em vão. Então ele tem sua função, entendeu? Mas Jesus pode sarar toda dor, curar toda ferida. Mas se você está só e precisa de ajuda, procure alguém que pode te ajudar. A maioria das vezes a gente pensa assim, eu não vou no psicólogo, eu não vou no psicanalista, a pessoa vai achar que eu sou louca, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas eu vou te dizer a real, é melhor que a pessoa pense o que ela quiser, mas que você se sinta bem. A gente tem vivido dias em que a gente tem vivido padrões porque a sociedade tem imposto. Eu tenho que andar com a roupa assim, eu tenho que ser magrinho, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser geração fitness, eu tenho que ser... Não que isso seja errado, não. A questão não é essa. A questão é quando o padrão se torna a sua obrigação. E aí começa a te deixar louco, te deixar fora de si, e a pensar, eu tô assim, eu tô assado, eu não me vejo, só me vejo gorda, eu só me vejo magro, eu só me vejo careca, que é o meu caso, isso é de verdade, mas eu me vejo literalmente. Só me vejo numa situação que a sociedade não pode me ver. Cara, mas a gente tem que admitir as nossas falhas, a nossa pequenez, a gente é humano. Muitas vezes a gente vai carecer de ajuda, de socorro. A própria Bíblia diz que não é bom que o homem ande só,
A própria Bíblia diz que é um amigo mais chegado que um irmão. Então, a gente precisa de pessoas juntos de nós. O próprio Cristo escolheu 12 para que andasse com eles. E um deles era médico. Então, a gente volta a falar. A medicina também está aí para nos dar suporte. E eu vou citar versículos agora que te embasam para que você possa vencer isso. Eu separei aqui também 5. Eu vou ler aqui alguns. Vou ler Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Vamos para mais um? Esse é lindo. Paulo disse lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Olha que louco! E aí eu gosto de ler o que João escreve, né? João 10:10 transcreve o que Cristo disse. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. É vida, viver, crescer, tenha sonhos, projetos. Se você passa por momentos de dor, de frustração, de depressão, se levante, sacode a poeira. Jesus está aí, Ele pode te ajudar, Ele quer te ajudar. Ele te separou para que você possa vencer. Ele é soberano e a sua vontade é imutável. O último verso que eu vou deixar para você e para mim, ele está lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então você passou por uma dor, por um trauma, por um medo, por uma perca. Quando você se curar e quando Deus te curar completamente, você vai ser usado para abençoar outras vidas que passaram por isso. Nada do que nós passamos é em vão. A palavra diz também que Deus jamais vai nos dar um fardo do qual nós não possamos suportar. Mas suportar não significa que você precisa carregar só. Acione seus amigos, acione sua esposa, acione seus filhos, sua mãe, seus avós. Alguém vai te ajudar. E se ninguém tiver aí, me grita. Eu tô aqui. Eu te ajudo. Aqui eu sou um cara que gosta de brincar. Está junto. Precisando. Aí na minha capa do Facebook tem... Na capa do YouTube tem aí, Facebook, Instagram, tem lá o meu número de telefone, me manda uma mensagem no Zap. E, cara, a mensagem é essa: ame, cuide das pessoas que estão perto de você. Elas precisam de atenção, de um elogio, de uma palavra amiga e de um carinho. E vamos que vamos. Obrigado, galera. Peço mais uma vez, se inscreva aí, deixe o seu like. Mande para os seus amigos que precisam disso, para os seus pais, espalhe nos seus grupos de WhatsApp aí o link. Eu tenho louvado a Deus porque a gente tem crescido, a gente tem o canal há menos de 4 meses e Deus tem nos dado resultados surpreendentes. O nosso Deus é um Deus que surpreende. Lembre sempre, Jesus transcende todas as coisas, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tamo junto, beijão no coração.